Shalom, shalom, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é teu irmão em Cristo, pastor Eduardo França. Eita glória, amém? Tenho algo fortíssimo, algo revelador, algo tremendo da parte do Eterno para entregar ao seu coração. O que acontece no mundo espiritual quando você vai para a cama com alguém? Olha aí, ó. O que acontece no mundo espiritual quando você vai para a cama com alguém? Eita Deus tremendo, glórias a Deus. Antes de nós começarmos, peço o seu like e a sua inscrição para poder ajudar o nosso canal. Vamos lá, você está no canal do Profeta dos Aflitos. Então o tema de hoje é: o que acontece no mundo espiritual quando você vai para a cama com alguém? Vamos lá, muita gente não sabe, muita gente pensa que é normal. Vamos ver o que a Bíblia diz. A boca de Deus é a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz. A maioria das pessoas hoje em dia não consegue se guardar em santidade sexual até o casamento. Isto inclui os cristãos que na teoria sabem que o sexo só é permitido por Deus após o matrimônio. Mas por que será que isso acontece? Porque existe tanta gente com problema nessa área. É porque muitos não conseguem parar de trair, mesmo dizendo que amam seus cônjuges. Na mensagem que eu trago hoje, vou te mostrar que o problema não está apenas na questão física, mas principalmente na questão espiritual. Você vai descobrir o que acontece no mundo espiritual quando você vai para a cama com alguém. E eu quero começar lendo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6. Veja só o que o apóstolo Paulo escreveu. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, em que habita em vocês, e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um preço alto. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Está inserida 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Meus irmãos, não são poucos os cristãos que estão debaixo de uma opressão do diabo e presos em uma vida sexualmente promíscua. Aconteceu que a Bíblia é muito clara a respeito do que Deus espera de seus filhos. Que seus filhos possam viver. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim, o versículo 4 e 5: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão do desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. O problema é que nós vivemos em um meio de uma sociedade que defende muita relação sexual antes do casamento como algo normal, declarando que não há nada demais em ter vários parceiros, assumir o compromisso de matrimônio com alguém. E aqueles que pensam diferente disso são chamados de antiquados, ou diz sobre essas pessoas que normalizam o sexo antes do casamento. Olha só o que está escrito. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com as suas sortes, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Judas capítulo 1, versículo 16 ao 19. A epístola de Judas. Você pode até pensar que não há problema nenhum em ir para a cama com alguém sem compromisso.
mas saiba que o cristão que não domina o seu impulso sexual acaba sendo usado por Satanás e mais cedo ou mais tarde poderá ter a sua vida destruída e se afastar completamente do Senhor. Irmãos, Deus criou o casamento para que o homem e a mulher se sentisse plenamente satisfeitos em suas necessidades sexuais e buscar saciar esses desejos fora do matrimônio é um pecado grave contra o nosso próprio corpo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 3. Acontece que muitos não querem esperar pelo casamento para desfrutar da bênção que é o sexo. Elas preferem se relacionar de forma superficial com Deus e com o outro, e simplesmente em busca do prazer carnal. E é aí que mora o perigo, porque quando uma pessoa se relaciona sexualmente com alguém, ela não está se envolvendo apenas de uma forma física, mas também espiritual. Isso mesmo, quando duas pessoas têm relação íntima, há uma união espiritual entre elas, né? Que é chamado aliança de alma, né? Isso é muito sério. E não sou eu que estou dizendo, mas sim a palavra de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 6. Você não sabe que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dons serão somente uma carne. 1 Coríntios 6, versículo 16. Nós somos seres humanos espirituais, ou seja, nós vivemos em um corpo físico aqui na terra, mas temos um espírito dentro de nós, que foi colocado por Deus para que Ele pudesse interagir conosco. Acontece que quando nós relacionamos sexualmente com alguém fora do casamento, abrimos uma grande brecha para o inimigo. Você já reparou que o relacionamento de quem vive em fornicação, ou seja, com o sexo antes do casamento, quase sempre está em crise? Eu conheço vários casais que assim não conseguem se separar, vida separadamente, mas sempre uma conexão entre os dois que não permite isso. Pois é, essas pessoas estão com seus espíritos ligados um ao outro. E foi exatamente isso que eu te mostrei na passagem anterior. Aquele que se deita com a pessoa se torna um só corpo com ela. Ou seja, é como se eles estivessem espiritualmente casados. Agora imagine só uma pessoa que tem vários parceiros sexuais. Ela pode ser considerada solteira no mundo físico, mas está casada com vários no mundo espiritual. E existe aqueles que passam anos sem qualquer tipo de comunicação com o ex-parceiro sexual. Mas no momento em que recebe uma mensagem ou vê uma foto atual do outro, fica emocionalmente abalado. E isso é mais comum do que imaginamos. E acontece porque eles se tornaram uma só carne e o tempo não é capaz de desfazer essa união. Isso também explica o fato de muitos casamentos estarem em crise hoje em dia. A guerra espiritual é tão grande no relacionamento que os cônjuges não conseguem ser felizes, pois ainda estão ligados a outros parceiros sexuais no passado. E a consequência disso são pessoas casadas procurando satisfação sexual fora do matrimônio. Quem comete esse tipo de erro abre brecha para que os espíritos malignos o mantenham preso nessa vida de pecado. E caso não se arrependa, terá sua vida e sua família destruída, acabando com a alegria e com a cumplicidade e o amor que existia no lar antes disso acontecer. Você já viu alguém entrar em um relacionamento e de repente mudar sua personalidade e suas atitudes? Isso acontece porque essa pessoa pode ter aberto essas portas para o diabo trabalhar em sua vida. Uma vez eu vi um testemunho de um homem que disse que traiu a sua esposa com uma colega da empresa. Então aquela semana ele foi tomado por uma depressão muito forte, que não permitia nem que ele se levantasse da cama. Ele perdeu vários dias de trabalho e depois de muita luta ele melhorou e seguiu sua vida.
A esposa dele não desconfiava de nada. Depois de algum tempo, esse homem voltou a trair a esposa outra vez. Uma nuvem escura recaiu sobre a sua vida espiritual. Mais uma vez ele entrou em depressão, só que dessa vez as consequências foram bem piores. A mulher descobriu que havia sido enganada e foi embora de casa com seus filhos pequenos. E aquele homem era tão bem sucedido e tinha uma vida considerada perfeita e viu tudo desmoronar. Ele perdeu o emprego, vivia deprimido e só conseguiu restabelecer anos depois, quando conheceu uma jovem que o apresentou a Cristo. Algum tempo depois eles se casaram e hoje tem uma família junto. Mas eu não estou aqui dizendo que todos os casos semelhantes a esse foram causados por traição. É preciso de discernimento espiritual e pedir ajuda a Deus para entender o que pode estar acontecendo com o seu cônjuge. Ouvindo esse testemunho que acabei de contar, você conseguiu perceber como pode custar caro para alguém uma vida de fornicação ou de adultério? Entenda como alguns minutos de prazer pode trazer dor e desgraça por anos. Será que realmente vale a pena? Nós não devemos ter esse tipo de atitude, porque o nosso corpo não pertence a nós, mas sim a Cristo. E Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. E nós devemos nos tornar escravos de normas que a nossa sociedade impõe e que vão contra a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, 23. O nosso corpo tem um propósito maior do que podemos imaginar, porque ele é templo do Espírito de Deus. Mas se vivemos em pecado, nos afastaremos do Senhor, pois a santidade dele não pode se misturar com o impuro. É por isso que você precisa decidir de que lado você quer ficar. Olha o que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6, 24. Então, como vencer o pecado da fornicação? Irmãos, eu não trouxe essa palavra para te condenar, se sinta a pessoa mais suja de todas. Essa mensagem é um chamado de Deus para você despertar e se arrepender do seu pecado e voltar a viver unicamente para Cristo, consagrando a Ele o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Não importa quantas pessoas que você está espiritualmente ligado por causa do sexo, desde que você reconheça os seus erros e crê no perdão de Jesus Cristo e busque mudar de vida. Veja o que Deus diz hoje: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Eu escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e meu coração nele estarão sempre fixos. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14 ao 16. E para terminar, se você ouviu até o fim, eu te peço o seu like e a sua inscrição. Não deixa de se inscrever e busca no Senhor. Se você está com alguma dificuldade nessa área, deixe no comentário o seu pedido de oração, que eu estarei apresentando a Deus. E eu creio que Deus há de fortalecer e te ajudar, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor e um grande abraço em nome de Jesus.